Estamos de volta com o seu programa Cristo Reina aqui na TV ao Sol, a TV online de Toledo Rocha. Você acompanhando junto com a gente a nossa programação, né? Hoje, eu aqui, Marlon Breno, juntamente com o Frei Aureliano, né? Trazendo a palavra de Deus a você, telespectador, você internauta, acompanhando nossa programação no YouTube também, né? Aquele abraço, que Deus esteja sempre na sua vida, no seu coração, todos os dias da sua vida. Então a gente vai proclamar então o Evangelho do dia de hoje, fazer uma pequena reflexão, né? Juntos, falarmos um pouco o que é que Deus tem para falar no dia de hoje para o nosso coração, o que é que Deus tem para falar hoje para toda a nossa família, essa palavra de cura e palavra de libertação para a nossa alma. Como eu falei para vocês, o Evangelho de hoje está em João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. João capítulo 1, versículo de 45 a 51 é o Evangelho do dia de hoje, que a gente vai meditar em nossa programação. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, conforme São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. Palavra da salvação, glória a vós. Que por essas palavras sejam apagados e perdoados todos os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Amém. Muito bem. Telespectadores, vocês que estão nos vendo agora pela TV ao Sol, nesta manhã de buscar encontrar neste Evangelho também nossas indagações, nossas perguntas, nossos questionamentos diante deste Evangelho que apresenta esse diálogo entre Filipe e Natanael. Filipe convidando Natanael justamente para encontrar diante de Jesus Cristo um caminho diferente. E aí Natanael vem indagando, né? E pode sair alguma coisa boa de Nazaré, quer dizer, ainda tenta até zombar, quase fazer uma zombaria, um sarcasmo assim, vamos dizer, diante daquilo que Filipe estava apresentando, porque Filipe já conhecia Jesus Cristo. E aí quando Filipe leva ele até Jesus, ele se surpreende porque quando Jesus vê, aí já diz: ei, Filipe, tudo bem? Eu já te conhecia, Natanael, eu já te conhecia já, né? Já te vi, já antes de que tudo, chegar aqui você já... Ele disse: gente, como é que você me conhece desse jeito? Né? Onde é que você me viu? Né? E lá na figueira vai mostrando justamente os detalhes, Jesus apresentando para ele esse momento de como conheceu já antes de tudo, porque Jesus é no mistério da Trindade também, por ser o Filho de Deus, tem também toda essa força de conhecimento de cada um de nós. E a vocação ela vai partindo daí, dessa busca de quando a gente encontra Jesus, tudo se desarmoniza da gente. Ou seja, aquilo que era angústia, muitas vezes aquilo que era vazio, ou seja, um vazio que não levava a gente a nada, vem encontrar diante de Jesus uma tranquilidade, uma calmaria, né? Tudo vai se modificando, tudo vai ficando mais harmonioso, e a gente começa a encontrar em Jesus justamente essa força de caminho, de diferença. É um Jesus que dá tranquilidade, como ele expressa em outros evangelhos, outros evangelistas, né, mostrando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, né? Quem vem a mim, né, não terá mais fome, não terá mais sede, né? Eu conheço minhas ovelhas me conhecem, né? Eu sou aquele que dou a vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus vai apresentando um caminho que caminhar com ele, apesar de ter muita resistência de tentação, ter muita provocação do mal, mas a gente está seguro com ele, né? Eu conversava com pessoas ontem que mostravam uma força de fé muito grande diante de tantas situações que viveu, né? Que passou de crise, de perturbação, de violência, de agressão, de intimidação, mas ele dizia: eu não tenho medo de nada,
Porque tenho Deus. Deus está na minha frente. Deus é sempre o meu caminhar. Ah, mas tenha cuidado, não vá por ali, alguém pode te matar, não, tenho medo. A gente tem que evitar, claro, certos caminhos, tudo bem. Mas ele dizia, eu não tenho medo de nada, porque Cristo, Deus, está sempre na minha frente. Não há por que eu ter medo. Então, essa busca de hoje, que hoje também celebramos o dia de São Bartolomeu também, que foi apóstolo de Jesus, foi discípulo de Jesus também vivenciou essa fé, né, nessa conversão que encontrou em Jesus, morreu por ele, foi martirizado, defendendo a fé, justamente que até hoje nós também devemos lutar para defender a fé no Cristo, porque cada vez mais aumenta o número de pessoas que discordam do amor de Jesus, de viver o amor, de viver a unidade, de viver o respeito, de viver a fé. Então cresce o protestantismo, cresce a proliferação das seitas, que aí se desvinculam da palavra de Deus, principalmente daquela que salva, e buscam só mentalizar aquilo que aliena, aquilo que impõe às pessoas medo, que impõe justamente o sufoco, e as pessoas já perturbadas por conta da fraqueza dos pecados, ou por conta também, se deixa levar muito pelos pecados, da ambição, de tantas outras coisas, vão se perdendo no caminho. Então, quando estão desesperadas, quando o caminho não dá certo, e aí qualquer palavra que vem é sinal de encontrar a paz, e às vezes não encontra a solução, encontra mais perturbação, afastamento de Deus. Então neste dia a nossa meditação é também como Natanael, de quando encontrar Jesus, se sentir seguro, onde Jesus vai dizer, você verá coisas maiores ainda, né? Só, você está feliz porque eu te vi debaixo da figueira? Não, verá muito mais coisa ainda. Então é a nossa fé que deve nos levar a estar junto com Cristo em cada caminho, de vivenciar com Ele a missão que recebemos da vocação que Deus nos concedeu. É verdade, isso aí tá uma boa reflexão então pra gente, né, poder caminhar, seguir a Cristo assim como os discípulos, né, que uma coisa interessante que eu acho, Frei, é que a escolha de Jesus para os discípulos é uma escolha que nos dá um grande exemplo, porque a escolha dele, ele não escolheu pessoas assim, perfeitas, sabidas, ele escolheu pessoas tendenciosas, né. Pedro era teimoso, Tomé não duvidava, cada um tinha um defeitinho assim, ou uma qualidade, né? Uma coisa assim que nos faz impulsionar a nossa escolha, até na escolha das nossas amizades também, né? Também isso é bem interessante, influencia bastante. Mário, porque muitas vezes muitos intelectuais se desprendem da graça de Deus porque se deixam levar muito pela arrogância, da prepotência do conhecimento, porque eu conheço. Né? Porque eu sei, quer dizer, você conhece a ciência, mas se não tem humildade, se não vive o amor, se não vive o respeito, não tem como haver, não tem como você ser evangelizador, não tem como você ser de Cristo. Tanto que a igreja chegou a muitas divisões por conta dessa situação, né? Por isso que muitos deixaram, às vezes, de estar exposto no tempo da igreja, quando ela estava na grande crise, justamente, né, da década do século XIII, para ir para o deserto. Né, como tantos que fugiram, São Basílio, né, depois teve a própria conversão de São Francisco, né, teve São Bento, que fundou ordens, São Domingos, Santo Agostinho também, quer dizer, né, mas para mostrar que muitos que se encontraram em Deus a graça foi porque não se deixaram levar mais pela situação que muitos queriam viver no status do mundo. E por ter, às vezes, estado de ser padre, ou de ser frade, ou de ser pertencer a alguma congregação, ou uma política, né, um grupo político, um grupo, né, de comerciantes e tudo. Então, você se estabilize achando que ali você está no maior patamar do mundo e pode fazer o que quiser. E às vezes busca representar Deus, mas sem buscar Deus. Ou seja, não adentra na palavra, não medita. Por que é que muitas vezes até consagrados entram em depressão? Porque às vezes pelo ativismo de tanto show, missa show, louvor, isso, aquilo, outro, não está em sintonia no dia a dia com a palavra de Deus. E se o pregador, o evangelizador, o missionário não tiver em sintonia todo dia com a oração dentro da palavra de Deus, não tem como ser evangelizador, nem pregador, nem também levar a paz aos corações. Pode até levar de certa forma, mas chega um momento que ele mesmo será destruído por ele mesmo, porque não quis buscar em Deus uma grande bênção e principalmente a graça de ser testemunho na ciência de Deus. Verdade. A gente vai para o nosso terceiro bloco. Na volta a gente já vai voltar
falando um pouco sobre as vocações, né? Até o Frei, até para quem não falou, até me esqueci de falar, o Frei é nosso conterrâneo aqui de pertinho, né? De Pombal, né, Frei? Pombal. Mas de Pombal, é paraibano, assim como a gente ali de pertinho, né? Conterrâneo. De rocha. De rocha. Não E sei daqui a pouquinho, o Frei vai falar um pouco também sobre sua vocação também, né? Como surgiu, o chamado de Deus para ele. Estamos em agosto, no meio das vocações, é interessante falar isso então para as pessoas que vocês estão nos assistindo, né? E voltando depois, o Frei vai cantar uma música que eu gosto muito quando ele canta nas Santas Missas, e ele canta daqui a pouco pra gente na nossa programação, daqui a pouquinho. É muita bênção aqui no nosso programa, tá bom? A gente volta já já então com muito mais em nossa sintonia.